Política do Dia, já acolhendo os nossos comentaristas, nossa equipe da O Dia TV que tem feito bonito, tem falado o que você de casa pensa. Edna Maciel, boa tarde. Boa tarde, Lívia, aos colegas e à nossa audiência. Eliezer, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, Edna Maciel, boa tarde a todos. Vou contar também com você, João, boa tarde. Boa tarde, Lívio, boa tarde a todos. Edna, greve do Sistema de Transporte Público, motoristas e cobradores. Próxima segunda-feira, paralisação aprovada. É o caos, né, Lívio? Só pode ser o caos, porque assim, o que a gente vai esperar mais? Nós temos conversado muito com todos os envolvidos e, infelizmente, as respostas não são satisfatórias, nem para a gente, quanto mais para a população, como nós podemos observar, e mais uma vez, na matéria do repórter Raimundo Lima. São pessoas que estão se sentindo mesmo humilhadas com a sua dignidade. Aquele depoimento foi forte, não foi, Edna? Lá A embaixo, passageira dizendo que estava humilhada. Muito, porque é como eu falo aqui, a gente tem que estar sempre se colocando no lugar e todos nós, independente de como a gente se desloque pela cidade, creio que todos nós aqui sabemos o que é aguardar um ônibus, e ainda mais numa época dessa, num período desse, com uma sensação térmica de quase 45 graus e ainda por cima numa época de pandemia, com máscara na cara, desculpe a expressão, porque é para mostrar o sufoco que as pessoas passam. É muito ruim, sabe? É péssimo. Como é que essa pessoa chega em casa, no médico, no trabalho? Isso causa vários problemas, além dos que a gente já conhece, de saúde mental, de convivência, enfim. Todos estão apelando para que os gestores e para que os empresários, enfim, para quem esteja envolvido e possa fazer alguma coisa, tenha a caneta na mão, o poder, o dinheiro, enfim, para fazer alguma coisa para essa situação. Município, Estado, só falta chamar o país inteiro para voltar os olhos para cá. Sabemos que o transporte público tem problemas em vários municípios do país, mas, pelo amor de Deus, chegou a um ponto insustentável. E com essa greve, eu não sei o que vai acontecer. Ainda ligado com essa questão, com esse assunto de transporte público aqui na capital do estado do Piauí e no nosso estado como um todo, a Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública nesta quinta-feira para discutir os aumentos constantes do valor do diesel e da gasolina. Do lado de fora, um protesto de motoristas por aplicativo afetados diretamente em sua atividade pelas altas constantes nos preços dos combustíveis. Há 4 anos atrás, nós pagávamos R$ 3,80 no litro de combustível e ganhávamos cerca de R$ 1,15 por quilômetro rodado. Hoje, 4 anos depois, já mais de 10 aumentos de combustível, o combustível está aí a R$ 7,50, R$ 8,00 em alguns postos, e nós continuamos ganhando o mesmo R$ 1,15 que nós ganhávamos há 4 anos atrás. A gente não consegue a manutenção do veículo, a gente não consegue nem mesmo dizer que temos um trabalho digno, porque tem pai de família que para tentar organizar as contas chega a trabalhar 16 horas por dia. No Parlamento Estadual, entidades do setor de transportes, deputados e representantes da Secretaria de Fazenda do Governo do Estado debateram em audiência pública um tema de repercussão geral: a inflação dos combustíveis. O combustível, dentro do sistema de transporte coletivo, ele impacta em torno de 25% do custo total do sistema. Então, qualquer tipo de deliberação nesse sentido, que possa trazer uma amenização nesse custo, ela é de total interesse das operadoras, visando exatamente manter essa qualidade do serviço, manter e tentar melhorar essa questão do atendimento e amenizar o custo que hoje está bem desequilibrado para as operadoras. O ICMS cobrado pelo governo estadual ocupou o centro da discussão. A alíquota atual da ordem de 31% foi apontada como uma das principais causas da inflação nos valores do álcool, gasolina e óleo diesel. Hoje o Piauí, só de tributo de ICMS, ele cobra do cidadão R$ 2,00. O ato COTEP aprovado para viger a partir da outra semana, ele cobra do cidadão R$ 6,50 de ICMS, ou do preço final do combustível na bomba.
desses R$ 6,50, R$ 2,00 será de ICMS. Então, é um valor considerável que há necessidade, né, do governador se sensibilizar e reduzir, acompanhando outros governadores na redução do ICMS. A Secretaria de Fazenda rebate e atribui à instabilidade a política de preços adotada pela Petrobras. A Petrobras, ela resolveu, desde 2017, a adotar a política de preço dos combustíveis voltado para a questão do barril do petróleo, e também tem a atrelação do preço do dólar. Eu fiz na apresentação ali que só de 2019 para cá, o preço do barril do petróleo aumentou 34%. E a cotação do dólar aumentou 51%. Então, como é que você segura um preço dessa forma? Conclusão, está cada vez mais difícil se locomover pelo estado do Piauí. Setor público não tem transporte que ofereça a qualidade ou nem a necessidade dos nossos passageiros cidadãos teresinenses. Gasolina, óleo diesel, cada vez mais caro. Esses aumentos constantes no óleo diesel daqui a pouco também vão se refletir na questão do transporte público que é alimentado com óleo diesel. Eliezer Rodrigues, uma situação cada vez mais complicada, uma conta que não fecha, pelo menos o parlamento está voltando os seus olhos para ela. É verdade, a Assembleia Legislativa promoveu essa audiência pública para tentar entender que fatores influenciam nessa realidade dos combustíveis e também tentar deliberar de alguma forma alguma estratégia que venha a colaborar com a parada nessas constantes subidas ou a redução dos combustíveis. Sabemos que no Congresso Nacional também tramita uma reforma tributária que deve ter influência no valor dos combustíveis no Brasil inteiro. Enfim, o fato é que há um incômodo geral, um estresse na sociedade, a instabilidade é muito grande, são aumentos praticamente diários, o que inviabiliza toda uma cadeia produtiva. Ouvimos trabalhadores autônomos aí, motoristas por aplicativos afetados, o transporte público afetado, tudo que chega na prateleira dos supermercados, do comércio de uma forma geral, chega de transporte rodoviário, então tem o preço aumentado. Isso precisa, sim, de uma política efetiva do governo federal, os governos estaduais, alguns também procuram colaborar com redução de carga tributária, mostrando aí a necessidade de uma cooperação de forças, né? Os entes com responsabilidades diretas ou indiretas devem fazer a sua parte, deixar a sua parcela de contribuição nesse processo de redução dos combustíveis, porque o impacto econômico é muito significativo. Nós estamos falando de um bem, de algo que está inacessível à grande parte da sociedade, o que reduz o consumo e gera recessão na economia. Então, realmente o poder público tem que atuar, intervir para tentar reverter esse quadro. Com certeza. E também na LEP se debate assuntos políticos, porque o assunto federações partidárias repercute na Assembleia Legislativa do Piauí, modificando as estratégias dos partidos. Vamos acompanhar como esse assunto está sendo debatido por lá. Nós estamos agora com um condicionante que vai fazer com que a gente retarde um pouco esse debate, que é a questão da federação. Então, esperamos que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores defina isso a nível nacional, se o PT fará ou não parte de federação. Se fizer parte, quais são os partidos que irão agregar ao PT nessa federação, para depois nós discutirmos a questão local. Havendo a federação, e dependendo de qual partido vai fazer parte dessa federação, nós teremos como dialogar, inclusive, que alguns desses parlamentares viessem a fortalecer esses partidos. Qual a sua expectativa ou avaliação em relação às federações? Eu avalio positivamente as federações, eu acho que isso dá uma característica para os partidos a nível nacional, evitar que venha a acontecer o que já era tradicional, um partido fazia uma coligação no plano federal, no plano municipal, estadual era uma linha totalmente diferente e quando chegavam as coligações municipais divergia totalmente das outras duas. As federações já foram aprovadas a nível nacional e aí está agora estudando quais são os partidos que poderiam sim efetivar essa federação.
Nesse momento é um momento de discussão, de diálogo, de ver o que é melhor para o Partido Verde, para que ele possa, assim, cada vez mais fortalecer, para contribuir com o nosso país. Descarta a possibilidade de ter que sair do partido para tentar a eleição? Em nenhum momento eu pensei em sair do Partido Verde. E aí, João, esse assunto realmente caiu como uma bomba no parlamento, todo mundo tendo que se reorganizar em suas estratégias. É interessante porque a federação é uma forma de os partidos driblarem o impedimento às coligações. Só que ela tem um problema. Os partidos que montarem aí essa federação, eles vão ter um prazo a cumprir, eles não vão poder se separarem por menos de 4 anos. E aí é que vem a grande questão. A gente fala aqui muito da fragmentação partidária. O deputado Franzé é do PT. O PT sempre tem um partido que é muito aliado a ele, a gente sabe, o PCdoB. Tudo bem, PT e PCdoB se aliam agora e podem ficar 4 anos juntos sem nenhum problema. Mas você imagina a situação desses partidos que militam aí no centro. Você imagina uma aliança entre progressistas e PV. 2 partidos que agora na eleição estadual, tudo bem, podem ser aliados, mas na eleição para a prefeitura, esses partidos vão querer se enfrentar em algum momento, mas não vão poder, porque pelo texto aprovado, no que diz respeito às federações partidárias, os partidos podem até se aliarem, mas essa aliança precisa durar 4 anos. Antes de 4 anos não é possível que eles se separem, está aí o grande problema. Então os partidos que pretendam aderir a uma federação, eles vão ter que procurar um partido que milite ali mais ou menos naquele campo ideológico que ele está, para que a gente não veja algo espantoso como uma aliança de um partido de direita com um partido de esquerda, porque às vezes a aliança é de conveniência naquele momento, mas normalmente o que a gente tinha nas coligações? 2 partidos se aliavam hoje, passou as eleições, cada um ia para seu lado, para o seu canto. Com a federação isso não vai poder ocorrer, porque é um casamento aí com prazo de validade e é um prazo longo no que diz respeito à questão política, porque são 4 anos. Dizer, Lívio, também que é um casamento em todos os níveis, né? Diretórios nacionais e de todos os estados, né? Não pode, por exemplo, um partido A ser coligado federado a um partido B no Piauí e não ser no Pernambuco. Precisa unir os 27 estados da federação, ou seja, os contextos locais precisam estar muito bem trabalhados para se firmar uma federação. Edna, eu acredito que realmente essa situação vai vir tão a calhar na nossa política brasileira, porque João e Eliezer não foram os primeiros a realmente criticar que talvez essa questão da fidelidade partidária criada entre os membros dessa federação vai ser sim o principal problema dos políticos a partir de 2023, quando assumirem os eleitos em 2022. Pelo menos a máscara de muita gente vai cair. Acho que já está até caindo. E deixa eu te dizer, é assim, eu acho muito complicado desse casamento, como a gente está usando a expressão aqui, ser com essa durabilidade de 4 anos. Eu estava falando nos bastidores com o João, porque é muito tempo e na política, infelizmente, ao meu ver, muita coisa é feita por conveniência de momento. Pontual. Então, exatamente, João, é pontual. Então, e a gente tem que ver em todas as instâncias, né? Então, o que às vezes é bom na disputa para governo do estado não é a nível de país ou de município. E também tem a questão mesmo da linha partidária, do perfil. Então, se você se coliga com alguém da mesma linha, como bem o João citou, PT e PCdoB, tudo bem. Mas e se for uma outra aliança, ou de centro-esquerda, ou direita, ou mesmo, acho quase que impossível, mas a gente viu esses dias algumas mudanças aí da esquerda com a direita. Fica impossível por 4 anos, né? E muita coisa acontece durante esse período. Verdade. Então, eu acho muito complicado, mas acho que a gente vai ter ainda mais claramente quem são as pessoas, ou os políticos, ou os grupos que agem mais nessa linha, né? No momento eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar. Eu acho que vai ser uma oportunidade fantástica para o povo brasileiro abrir os olhos, né? E descobrir quem são os seus representantes políticos eleitos pelo voto direto. Eu aposto e repito, muita máscara vai cair. O prefeito de Cocal, Nonatinho do sindicato, visitou o Sistema Ao Dia de Comunicação nesta quinta-feira. A nossa equipe ele falou sobre eleições de 2022, mas também sobre o crescimento econômico da região ligado ao turismo.
Cocal cresceu muito, inclusive, principalmente com a construção daquela estrada que ligou ali a BR-343 a Cocal e Cocal a Barra Grande. Quero aí agradecer ao nosso governador do estado, que ainda não parou por essa, inclusive está abrindo uma outra estrada que vai ligar Cocal ali a Bom Princípio do Piauí, encurtando a distância de Cocal a Parnaíba. Hoje Cocal está bem centralizado, você vê quem vem do Ceará rumo ali os Lençóis Maranhenses, passa em Cocal. Quem sai de Parnaíba para ir ali a Jeri, região do Ceará, passa em Cocal. Quem sai de Teresina para ir a Barra Grande, passa em Cocal. Ou seja, Cocal hoje está na rota do crescimento, principalmente do turismo. E nós também estamos avançando para isso. Cocal, apesar de não ser ainda, digamos, explorado, mas nós temos uma das igrejas mais velhas do estado do Piauí, ali no sítio Frecheira, e também um mirante muito bonito, que é o mirante da Pedra da Espia, que inclusive o governador do estado está mandando fazer calçamento desde a comunidade ali, que a gente chama dos Gamileira, até o mirante da Pedra da Espia. O PT, ele já contribuiu de forma significativa anterior, a nível nacional, anterior ao Bolsonaro, anterior ao Michel Temer, enfim, que teve um marco na história nacional. Tão tal que o brasileiro está com saudade da gestão que foi feita anteriormente pela gestão Lula, por exemplo, naquela época, que hoje a população brasileira aclama a volta, inclusive, do sistema administrativo do PT no Brasil. E aqui, no Piauí, nós somos testemunha de quanto tem sido importante o papel desenvolvido pelo governador Wellington Dias, e eu imagino que o trabalho que está sendo feito hoje no Estado, principalmente no equilíbrio financeiro, pelo nosso secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, eu imagino que, caso aconteça, ele terá aí uma grande contribuição a dar como experiência que ele tem em termos de gestão. Muito sucesso e crescimento e prosperidade a todos que fazem o município de Cocal. Agora nós vamos aproveitar o finalzinho do nosso bloco Política do Dia para falarmos sobre a manchete do caderno principal da edição de hoje do Jornal O Dia. Aqui estamos falando sobre as irregularidades que foram denunciadas em primeira mão com exclusividade pelo nosso Jornal O Dia. O TCE, Tribunal de Contas do Estado do Piauí, está investigando, está apurando fatos ligados a decisões administrativas da Prefeitura Municipal de Teresina no que diz respeito ao zelo, ao cuidado, à manipulação de dados dos nossos servidores municipais. Está acontecendo coisa errada e o TCE entrou na briga. E nós temos as seguintes informações. Vou ler aqui direto do jornal, reportagem de quem? João Magalhães, começando agora, esse rapaz aqui. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí emitiu notificações direcionadas ao prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e ao vice-secretário de Finanças, Robert Rios, e também ao secretário da Administração, Leonardo Freitas, e ao presidente do Prodater, Jobson Filho. Os gestores têm 15 dias para apresentarem defesas junto ao processo que apura irregularidades e também a paralisação do setor de tecnologia da informação da Prefeitura da capital do Piauí, Teresina. As notificações partem do gabinete da conselheira Valtânia Alvarenga, que é relatora do processo. É importante dizer esse processo porque não estamos criando, é um trabalho sério do TCE. TC 011732 de 2021. Nele há relatos de irregularidades que são apurados pela Corte de Contas. Entre os fatos que mais chamam a atenção está a de que o então assessor de Robert Rios teria contratado a empresa IP Carrier Telecom por acordo verbal para que ela prestasse serviço ao município. A empresa teria ficado com o controle, este é o ponto grave, o controle e acesso aos dados tributários dos servidores, dos contribuintes de Teresina. O caso foi revelado pelo jornal O Dia. João Magalhães. De certa forma, apenas a conclusão do que a gente já vinha falando. Sim. Tem irregularidade? Tem. Vai ter que responder. Não adianta xingar, não adianta dizer que é vítima de complô por parte de sistema de comunicação, não adianta dizer nada. Agora, o que adianta é responder com fatos verídicos os questionamentos do Tribunal de Contas. É para deixar claro que o processo está andando, certamente o Tribunal de Contas sempre tem um trabalho muito sério, pautado, inclusive garantindo o direito à ampla defesa, portanto, esses citados agora têm um prazo a cumprir, eles têm 15 dias para apresentarem suas defesas, demonstrarem aí os seus relatos
diante dessas investigações do Tribunal de Contas, que é muito claro. Nesse processo, que você até citou o número aí, tem lá relatos de irregularidades, de ilegalidades que precisam ser apuradas. Ninguém está esquecendo disso e ninguém está inventando isso. É a Corte de Contas do Piauí, é o Tribunal de Contas do Estado, inclusive o processo tem como relatora a conselheira Valtânia Alvarenga, portanto é um trabalho sério da Corte de Contas e que está dando prazo aí para o prefeito de Teresina, para o vice-prefeito e secretário de Finanças e outros gestores apresentarem a sua versão dos fatos, mas a gente deixa claro aqui para o telespectador que o processo está andando, o tempo está passando e o tribunal está trabalhando, claro, para apurar e punir irregularidades cometidas no âmbito da Prefeitura de Teresina. Irregularidades sérias, afinal de contas, os dados tributários dos contribuintes e das contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, obviamente eles ficaram nas mãos de uma empresa que foi contratada por um acordo verbal, um acordo de boca, aquele em que não há nenhum contrato jurídico assinado. A gente espera que a Corte de Contas dê celeridade, trabalhe com agilidade, porque é a população de Teresina que precisa de respostas. Não é eu, não é o Lívio, é a população de Teresina que precisa que essas respostas sejam dadas e, claro, dentro desse prazo aí de 15 dias que a Corte de Contas ofertou aos citados e investigados aí no âmbito desse processo. É importante também destacarmos, Eliezer, que tudo está muito esclarecido aqui no Jornal O Dia e que o TCE não é a população de Teresina que, de certa forma, vai aguardar 10 meses pela definição de um problema do transporte público que nem vem. O TCE dá prazos menores e quer respostas objetivas. Com certeza, o vice-prefeito, secretário de Finanças e Comunicação, Robert Rios, já vinha se colocando como alguém submisso às determinações do Tribunal de Contas. Agora vai ter que mostrar na prática. Torcemos para que ele volte ao equilíbrio, à sua sanidade, assuma a sua compostura de gestor e responda pelos seus atos. Nós estamos falando de dados de contribuintes que foram repassados, expostos a uma empresa sem o devido controle, sem o regramento. Existe uma legislação específica e é algo muito sério nos dias de hoje. Então, que o vice-prefeito, secretário de Finanças e Comunicação, Robert Rios, venha realmente a cumprir a sua parcela de responsabilidade neste processo e não se rebaixe ao nível de atacar as pessoas, de tentar agredir a honra de alguém para tentar se esquivar daquilo que é a sua competência, de uma falha que ele cometeu. Nós estamos, Edna, há um bom tempo já debatendo essa questão da segurança, dos protocolos necessários para se garantir o sigilo da questão dos dados dos contribuintes, dos servidores, de todos os brasileiros. A questão dos dados tem sido uma tecla muito batida ultimamente. E é claro, nós estamos diante de situações que estão mal entendidas. Se há uma justificativa plausível da Prefeitura, este é o momento de apresentar as suas justificativas, de apresentar as suas medidas e explicar o porquê de cada decisão. Esta é a hora de aproveitar. Aproveita também, esclarece logo a população. O que aconteceu com esses dados, né, Edna? Bom, nós estamos em novos tempos, tempos de transparência, tempos de cobranças de direitos, de deveres, tempos de conscientização, enfim, tempos em que nós precisamos, toda a população, todos os meios de comunicação, de informação, principalmente com a internet, precisamos sempre de respostas e posicionamentos. Então, esse é sim, Lívio, um momento, e como o João bem colocou, ainda é um processo em andamento, os citados têm período curto, como você também aí ratificou, para darem as respostas. Então, agora que nós vamos ver se realmente teremos uma resposta para a população e a partir dessas respostas, afinal nós estamos falando de Tribunal de Contas e de dados, né? De dados, como você disse, que devem estar resguardados, né? Dados que merecem segurança. Então, nós aguardamos aí e estamos acompanhando a reação a essa situação, porque certamente também a população, que é o eleitorado, que é quem colocou os gestores que estão atualmente na Prefeitura, querem ter respostas. Então, nós vamos estar acompanhando e a população toda também. Que bom que tem prazo, né? E que bom que a lei resguarda todos nós, inclusive não só quem tem que dar a resposta, a explicação, mas a todos os envolvidos.
Uma última informação para a gente encerrar de fato o nosso bloco de hoje. Está confirmado para o próximo sábado mais uma visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à nossa cidade Teresina. Aqui na capital do estado do Piauí, o ministro vai participar do início, do dia D, por assim dizer, da campanha de atualização de multivacinação de crianças e jovens aqui no estado do Piauí. Menos de 15 dias, hein, João? Pela segunda vez o ministro da Saúde aqui. O ministro tem gostado do estado, né, do piauiense. Agora é bom lembrar que ele vem, com certeza, numa articulação exatamente do também ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, que utiliza a sua influência lá em Brasília, é claro, para tentar trair benefícios ao estado. Isso é importante, a gente espera, a gente sempre repete aqui, quando uma grande liderança, quando uma grande autoridade nacional vem ao Piauí, é importante porque é um momento em que os representantes piauienses podem ter ali para apresentar projetos, para reivindicar, né, para destravar investimentos. É claro que a gente espera que a população saia ganhando com isso. E agora, em um assunto muito importante, que é vacinação, é algo que precisa ser discutido diariamente, de forma recorrente. Claro que no meio da pandemia, o termo, as questões relacionadas à vacinação ganharam uma proporção muito grande, mas isso é para a vida toda. A vacinação é a segurança que nós temos de estar resguardados e com a saúde em dias, né, Lívio? Com certeza. Obrigado, viu, João? Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Edna Maciel, aquele abraço. Boa tarde, Lívio, João, Eliezer e principalmente a nossa audiência. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos, até amanhã. Política do Dia.